Bom, então, vamos começar. Boa tarde a todos. Esse Fuja de hoje vai ser sobre a parte da P, antiga P2, né? Que até o fim de eletroquímica, antes de corrosão. Então, o Fuja de corrosão provavelmente vai ser depois e vai ser mais para frente, né? Então, esse provavelmente vai ser mais curto. São só 3 aulas, né? As aulas 6, 7, 8. E É, bom, vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, sim. Beleza, valeu. Então, tranquilo. Então, antes de começar, só reforçando, se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem me interromper, podem abrir o microfone para falar, se preferir, ou pode mandar no chat também que eu consigo ler. Então, como eu já tinha dito, né, são as aulas 6 a 8, e essa parte de eletroquímica inicial, ela cobre desde eletrodos até a polarização dos eletrodos, as pilhas e cuba eletrolítica. Então, primeiramente, a gente precisa definir, né, o que é um eletrodo. O eletrodo é a associação de um condutor iônico e um condutor eletrônico. E o que é um condutor iônico e um condutor eletrônico? O condutor iônico é um fluxo de corrente no qual essa corrente ocorre devido ao fluxo de cátions e ânions em sentidos opostos. E, por outro lado, o condutor eletrônico, essa corrente, ela vai se dar via fluxo de elétrons nas bandas de energia, que a gente falou, né, no primeiro Fusion, nas bandas de valência dos metais e semimetais. Então, é, vamos pegar agora um eletrodo de prata e colocar numa solução de Ag+. Essa configuração aqui representa a energia livre inicial do metal sólido e aqui a da solução. Se vocês notarem, a configuração do metal é de menor energia, ou seja, é a mais estável. Então, o que isso quer dizer? Que a passagem líquida de íons do cloreto de Ag+, da solução para o reticulado cristalino é menor do que a passagem contrária, né? Por quê? Para poder passar daqui para cá, tem essa barreira energética aqui, que é a chamada energia de ativação. E as espécies químicas, elas têm uma energia associada, elas dispõem de uma certa energia. Só que essa é uma energia média que a gente pega, sempre que a gente está falando de termodinâmica, é uma distribuição probabilística. Então, se a gente tem uma energia de ativação maior, menos átomos, partículas vão ter uma energia maior do que a energia de ativação. Então, quanto maior a energia de ativação, mais difícil vai ser de acontecer esse processo. Então, a passagem daqui para cá tem uma energia de ativação maior, então o processo vai ocorrer com uma menor frequência, que seria a passagem então, do metal para a solução, uma energia de ativação menor, então vai ser essa setinha maior aqui. Vai ter uma passagem líquida que fala, né, porque vai passar mais, essa reação vai acontecer mais nesse sentido do que nesse. Então, tá, a partir do momento em que os cátions eles vão começar a ser incorporados no metal sólido, então esse eletrodo vai ter um excesso de cargas positivas, porque tinham, tinham cátions, né, que foram incorporados nesse eletrodo, por isso o cátion tinha carga positiva, então o eletrodo tem excesso de cargas positivas. E antes a gente só estava falando de uma reação química, né? Agora vai ter uma
a gente vai entrar de fato no campo da eletroquímica. Por quê? Se a gente observar esse esquema aqui, a passagem do cátion para o eletrodo vai gerar um campo elétrico. Então, vai ter aqui o eletrodo carregado positivamente, por consequência, aqui do lado de fora na solução, um excesso de cargas negativas e vai ter um campo elétrico orientado da carga positiva para a carga negativa. E associado, então, a esse campo elétrico vai ter uma diferença de potencial. Agora a gente pode falar de uma energia livre eletroquímica. E o que é essa energia livre eletroquímica? É a soma da energia livre química, associada aos processos termodinâmicos, né? E do potencial elétrico. Então, esse Gzão aqui seria o que a gente estava falando aqui, né, nesse gráfico. E agora tem que levar em conta o potencial elétrico também associado a esse fenômeno eletroquímico. Então tá, vamos analisar agora a partir do momento em que tem um campo estabelecido. Agora para o íon ir em direção ao metal, note que ele vai ter que ir contra o campo elétrico. Esse é um assunto que vocês vão ver com mais calma em Física 3, né? Partícula carregada em campo elétrico. Mas, basicamente, essa carga positiva vai ter uma força agindo nela no sentido no sentido do campo. Então, a força vai estar para cá, só que note que a carga tem que vir para cá. Então, o campo está agindo no sentido de dificultar a movimentação desse íon em direção ao metal. Então, é o que está escrito aqui, né? Qual vai ser a tendência agora do sistema? As velocidades das reações direta e inversa, aqui, vão ter a tendência de se igualar. Por quê? Esse processo aqui está sendo dificultado e esse aqui está sendo facilitado. Então, basicamente, a gente vai tender a uma situação de equilíbrio dinâmico. Que pode ser representado aqui, né? Esse aumento de potencial, aumento da energia eletroquímica. Então, a energia livre eletroquímica do metal vai aumentando e a da solução vai diminuindo até que elas se igualem. Aqui está esquematizado, né? Não precisa saber com muitos detalhes, é só o cálculo dessa energia livre eletroquímica e desse potencial. Na verdade, não seria o potencial, né? Como a gente está falando de energia, seria o trabalho realizado por esse campo aqui. E no caso, o Z é aquela constante, o F, perdão, é a constante de Faraday, né? Que representa quantos um mol de elétrons, né? O Z é a carga do íon. Então, esse aqui seria a energia do potencial elétrico, e aqui está representado a potencial da energia livre química. Então, tá, agora que a gente está falando de tender uma situação de equilíbrio, tem que ressaltar que é um equilíbrio dinâmico. O que isso quer dizer? Se a gente lembrar da física lá, um corpo que ele pode estar sem sofrer uma aceleração, ele pode estar em repouso ou ele pode estar com velocidade constante. Seria basicamente uma situação parecida aqui. Ele está em equilíbrio aqui, esse sistema, o eletrodo. Só que, no caso, ao invés de não ter nenhuma reação, as reações diretas, que a gente chama de redução, e a inversa de oxidação, elas vão ocorrer e com a mesma intensidade. Então, por isso que é chamado de equilíbrio dinâmico. Então, primeiro, né, a reação de oxidação. Aqui é o metal sólido, transformando em um íon mais os elétrons. E esse Z aqui seria a carga do cátion. E a reação de redução é o íon ganhando o elétron, formando aqui o metal sólido. Então, primeiro, a gente define como a corrente anódica
aquela associada às reações de oxidação. A gente vai falar depois nas pilhas, né, mas segue o mesmo princípio das pilhas, né? O ânodo oxida e o cátodo reduz. Então, o ânodo está associado a uma reação de oxidação e o cátodo a uma redução. E aqui a convenção de sinais. Para ficar mais fácil de lembrar, você não ter que ficar sempre tentando pensar nisso, na física, não, esquece, eu falei errado. Aqui, se a gente está falando de uma convenção de sinais, né, a gente define como positiva a corrente associada à perda de elétrons. Então, ou seja, a oxidação, que é a corrente anódica aqui, é a corrente positiva. E, por consequência, né, a corrente catódica, que é o, o ganho de elétrons, vai ser a corrente negativa. É só lembrar, né, do fluxo de elétrons. Você está ganhando elétron, está ficando negativo. Se você está perdendo elétrons, está ficando positivo. Então, o anódico é positivo e o catódico é negativo. E na condição de equilíbrio, como a gente falou, esse equilíbrio dinâmico, as reações direta e inversa têm a mesma intensidade. E a gente pode definir um parâmetro para representar essa igualdade, que no caso seria a corrente catódica, na situação de equilíbrio, vai ser igual à corrente anódica, que vai ser igual à corrente de troca. Esse é o parâmetro que a gente define, né? Corrente de troca, que vai ser basicamente a corrente associada a esse equilíbrio dinâmico. E só que tem um detalhe importante. A gente está falando de um eletrodo que tem uma certa área superficial. E a reação de oxidação ou de redução, ela pode acontecer em qualquer ponto desse eletrodo. Por isso, é mais interessante a gente fazer uma normalização pela área. Ou seja, essa corrente ela está associada a uma área de superfície na qual ela pode atuar. Por isso, a gente chama de densidade de corrente, esse parâmetro, né? Seria a corrente sobre a área em que ela pode atuar. Ainda nesse quesito do eletrodo em equilíbrio. Então, o que essa densidade de corrente de troca I0 indica? Ela está falando basicamente da cinética do eletrodo. Daqui a pouco vai ter um exemplo, um exercício sobre isso, e vai ficar um pouco mais claro. Mas, quanto maior é esse zero, mais fáceis são as reações de transferência de carga. Então, esse zero, como eu falei, né, tá associado a essa igualdade aqui de corrente anódica e catódica. Então, se o I0, que é igual a IA, é alto, quer dizer que tá tendo muita reação aqui, ou seja, essa cinética é uma cinética boa, que acontece muito rapidamente essa reação. E, ou seja, essa transferência de carga se dá mais facilmente. E o potencial de um eletrodo agora outro assunto, né? O potencial de um eletrodo. Sempre que a gente está falando de um potencial de um eletrodo, é uma medida relativa. Não tem como você medir o potencial absoluto de um eletrodo. Então, por isso a gente precisa daqueles chamados eletrodos de referência. E o que caracteriza um eletrodo como um bom eletrodo de referência? Ele tem que ter um potencial de equilíbrio bem definido e estável, ou seja, ele não pode ter oscilações ou qualquer perturbação ambiental, ele muda radicalmente esse potencial de equilíbrio, justamente porque você tem que medir todos os outros potenciais a partir dele. Então, não seria nada interessante se ele não fosse estável. E essa alta densidade de corrente de troca vai bem nessa linha aí, porque se ele tem uma alta densidade de corrente de troca, se você perturbar o equilíbrio dele, ele tem uma cinética favorável, né? As reações de transferência de carga vão acontecer rapidamente e ele não vai perturbar o equilíbrio tão significativamente.
E, além disso, uma razão mais prática, né, seria a fácil construção e manutenção desse eletrodo, para você, sempre que possível, né, conseguir construir e medir o potencial de qualquer eletrodo que você queira. Então, aqui esquematicamente só, como eu falei, né, uma medida relativa. O que a convenção, a escala que a gente mais adota é o potencial de hidrogênio. Isso é mais por razão histórica do que por ele apresentar essas características aqui. Existem diversos outros eletrodos padrão hoje em dia, e mais por razões históricas, essa do hidrogênio aqui é a mais consagrada, né? E como que é feita essa medida? Então, você coloca o seu eletrodo de referência, pega o eletrodo que você quer medir e mede a diferença de potencial deles com um voltímetro. Aqui está esquematizada, né, uma pilha, que a gente vai ver mais para frente. E como que a gente faz para converter de uma escala para outra? Primeiro, né, o que define uma escala? Se você está medindo o potencial desse eletrodo em relação a esse, quer dizer que nessa escala de cobre e os cátions de cobre, esse eletrodo tem potencial zero e o outro eletrodo vai ter potencial maior ou menor do que esse zero. Então, por definição, na escala daquele eletrodo, ele tem potencial zero. Então, por exemplo, esse de prata, cloreto de prata. Na escala dele, ele tem potencial zero. Só que, na escala do eletrodo padrão de hidrogênio, ele apresenta um valor de potencial de 0,197. Então, para fazer a conversão, é como se fosse num termômetro mesmo, assim. Se aqui ele tem zero, agora o zero é 0,197. Então, você tem que somar 0,197 na escala de prata, cloreto de prata, para conseguir obter o potencial na escala do hidrogênio. Até aqui, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Esse potencial 0,197 é sempre ele que vai usar para definir o potencial, é isso? Ou é só nesse caso de exemplo? Aqui, bem lembrado, eu esqueci de falar, era para ser um exemplo mesmo. Tipo, eu Tá. peguei esse eletrodo de prata e aí a conversão nesse caso seria essa. Beleza. Ah, bom, acho que dá para seguir então. Até agora a gente falou basicamente uma introdução do que ia usar bastante agora, né? Essa parte em si, assim, crua, não costuma cair nas provas, ou até na lista você quase não vai ver, mas é importante consolidar para poder entender os conceitos de agora. Então, até agora a gente estava falando sempre de eletrodo nas condições padrão. Agora a gente vai falar fora das condições padrão. Primeiro, né, o que são essas condições padrão? São aquelas condições ambientais de e temperatura e pressão, né? Temperatura 25 graus Celsius, pressão 1 atm. E por definição, antes de eu falar, porque nas condições padrão a atividade das espécies químicas vai ser 1. Mas primeiro, né, o que é a atividade de uma espécie química? Basicamente, ela vai dizer a disponibilidade efetiva de uma espécie de participar nas reações. Como assim? Então, aqui tem vários exemplos, né? O que seria a atividade de um íon? É a concentração molar do íon na solução. Então, quanto que o íon consegue participar de uma reação? Basicamente, isso é representado numericamente pela concentração molar dele. E a atividade de um sólido ou de um líquido, por definição, é sempre 1. Então, a disponibilidade dele, de um sólido ou líquido, é 1. E a atividade de gases, né? Quanto que os gases conseguem participar de uma reação?
vai ser representado pela pressão parcial do gás em atm. Bom, e agora, retomando o que eu tinha falado, né, nas condições padrão, lembrando, tem essa convenção de que a atividade das substâncias é definida como 1. Então, certo, agora a gente vai falar das reações eletroquímicas, né, que são reações de equilíbrio. A convenção é determinada pela IUPAC, é sempre escrever as reações no sentido de redução. Então, coloca sempre os elétrons do lado esquerdo e a forma reduzida do lado direito. E esse vai ser o potencial associado a essa reação, né? Tem bastante gente que aprendeu no colégio ou prefere, quando for representar a reação de oxidação, inverter aqui e trocar o sinal. Só que, por convenção, isso não é muito recomendado. Como eu falei, aqui as medidas estão em relação ao eletrodo de hidrogênio, então, por isso que aqui ele está com um zero. E o que é esse zerinho aqui em cima? Isso aqui indica que o potencial foi medido nas condições padrão, ou seja, 25 graus Celsius, 1 atm, atividade das espécies igual a 1. E agora uma representação, né? O que significa esse potencial, que a gente chama de potencial de redução? Quanto maior é esse potencial químico de redução, maior é a tendência desse cátion do metal ou dessa espécie química reduzir e ficar nessa forma aqui. Então, se a gente está falando de um metal, se ele tem uma maior tendência a reduzir, a gente está falando de um metal que é mais nobre. Então, por exemplo, o ouro ele tem um potencial de redução bem alto, por isso que ele é chamado de um metal nobre. Bom, aqui começa a parte um pouco mais chatinha de contas, que é a equação de Nernst. Porque a dedução dela, acho que não cabe assim explicar. Ela é deduzida a partir das energias livres das espécies químicas e sempre que tem na prova, sempre que cai na prova, né, tem lá no formulário. Você pode consultar, a fórmula está lá. Então, mesmo que você não lembre assim, não precisa decorar. E é essa equação aqui. Basicamente, ela relaciona o potencial do eletrodo fora das condições padrão com o potencial do eletrodo nas condições padrão, com algumas constantes físicas já conhecidas, né? O R e o F. O T é a temperatura em Kelvin, tem que ser em Kelvin. O Z é o número de mols de elétron associado a essa reação de redução. E aí vai ter aqui o Ln da atividade das espécies químicas. Então, se você coloca o sinal de mais aqui, em cima vai a atividade das espécies químicas à esquerda e à direita vai aqui no denominador. Então, a atividade elevado ao coeficiente na reação vai determinar aqui essa fração que está tudo dentro desse Ln aqui. Então, lembra que eu falei, né? Nas condições padrão, a atividade é definida como 1. Então, se todo mundo aqui ó, for 1, 1, 1, 1, vai ser Ln de 1, tudo isso aqui vai dar 0, e o potencial vai ser simplesmente o potencial padrão. Então, tá, para fixar agora um pouco melhor, tem dois exemplos aqui com casos específicos de, de aplicações dessa equação de Nernst. Então, tem essa reação de redução aqui da água, nessas condições, pH 6, temperatura 35 graus, e sabendo que o potencial padrão é de 4,01 volts. Então, a gente precisa colocar agora em cima as atividades dessas duas e embaixo a atividade do OH-. Certo.
como eu tinha dito, a atividade de uma espécie química no estado líquido era 1, então não precisa nem se preocupar, atividade 1. Agora, o que é esse F, né? A atividade de gases também é chamada de fugacidade. Então, você pode escrever como um A ou como um F, tanto faz. De onde surgiu esse 0,21? Note que esse oxigênio aqui que está sendo consumido é o que está disponível na atmosfera. Então, a pressão parcial aqui, né? A atividade de gases é a pressão parcial do sistema. Se a gente está falando de um gás que está proveniente da atmosfera, é a pressão parcial dele na atmosfera. E qual é a pressão parcial do oxigênio na atmosfera? 0,21 atm. Isso aqui também não precisa decorar. Se cai na prova, ou é dado no enunciado, ou na folha de constantes, você vai ter lá. Não precisa decorar esse dado, né? E, bom, e se por um acaso fosse um gás aqui, desse lado da reação? Então, a pressão parcial é a pressão atmosférica. E aí, no caso, seria 1 atm, né? Ou a pressão do local que a questão falar. E a atividade do OH-? É a concentração molar de OH-. A gente tem o pH, e se vocês lembrarem daquela reação, né? pH mais pOH é igual a 14. A gente vai encontrar aqui pOH é 8, então 10 elevado a menos 8 é a concentração molar de OH-. E o Z, que está aqui, seria 4, né? 4 elétrons aqui. Então, convertendo isso aqui para Kelvin, usando o valor de R, né? 8,31, o F, 96.500, aproximadamente, calculando a CLN e somando ao potencial padrão, vocês vão conseguir obter esse valor aqui de 0,879. Antes de seguir para o próximo exemplo, alguém tem alguma dúvida? Bom, acho que dá para seguir então. Agora, a gente está falando de uma reação de redução desses íons de ferro aqui. pH 4,5, a temperatura de 25 graus Celsius e o potencial é esse aqui. Bom, qual o problema aqui agora? O enunciado desse exemplo não dá qual é a concentração molar dos íons de ferro, dos cátions, né? E o que você faz? Na verdade, ele fala, né, bem o contrário. Ele fala que água destilada, ou seja, não tem nada de íon de ferro. Então, você vai lá, coloca aqui 0 e pronto, é isso. Na verdade, não. Sempre que for um sistema que você não tem uma espécie, um cátion, anteriormente, que nem aqui, ó, água destilada, você supostamente não tem nada. É convenção usar que a atividade dele é 10 a menos 6. Então, sempre que não tiver, você fala, putz, está faltando dado, ou é 0, aí você cancela tudo aqui e vai ficar E igual a E0. Na verdade, não. Você tem que usar esse 10 a menos 6 aqui, e aí, se você fizer as contas, né, vai dar ligeiramente diferente do valor do potencial nas condições padrão. E aqui também, né, o sólido, atividade igual a 1, é por isso que isso aqui dá diferente de 0, né, esse termo do ln, e aí dá ligeiramente diferente. Perfeito, então agora, antes de entrar no novo tópico, alguém tem algum questionamento? Ô Bruno, você sabe de onde vem Oi. esse 10 a menos 6? Por que ele é usado? Tipo, eu sei que é uma convenção, mas de onde ele surge?
Não sei, eu não sei se ele é determinado experimentalmente ou se é simplesmente uma convenção mesmo. Entendi. Obrigado. Mano, Imagina, Bruno, amigão, irmão, seguinte, o R, mano, ele era o que mesmo? Deixei passar, velho. Da equação do o R Nash. é aquela constante dos gases ideais. Pode ter, mano. É Pode falar. 8,3. Lembrou? Beleza. Lembrei. Obrigado. Imagina. Então, eu tenho uma pergunta. Como você calcularia o LN? É pela calculadora mesmo? Não tem como fazer, só pela calculadora, né? Não tem como fazer na mão. Ah, sim, sim. Nas provas do ano passado podia usar a calculadora e, aliás, você tinha que usar, né? Senão não dá. Certo, E certo. vocês vão ver. Oi? Nada não. Não, tipo, vocês vão ver nos exercícios mais pra frente que vai ter uma questão bobinha assim, que você vai ter que calcular essa equação aqui 4 ou 5 vezes. Então, se não tiver uma calculadora, pronto, já era. Beleza, mano. Mas é isso. Bom, entrando agora na parte do eletrodo fora de equilíbrio. A gente estava falando de uma situação de um equilíbrio dinâmico, né? Então, se ele atingir o equilíbrio, o eletrodo vai ter tendência a permanecer em equilíbrio. Então, fazendo uma analogia com a física, né? Ele vai permanecer nesse estado até que tenha uma interferência externa. No caso desse eletrodo, o que seria essa interferência externa? Seria você ligar o eletrodo a um polo de uma fonte de tensão. Então, aqui tem praticamente a receita de bolo que a Dalina passou para a gente ano passado, né? Então, vamos pegar um eletrodo e ligar num polo positivo. Então, tá, aqui está esquematizado, né? Você tem um eletrodo, ligou no polo positivo da fonte de tensão. Agora, você vai ter um fluxo de elétrons que vai ser arrancado do eletrodo, porque positivo vai atrair os elétrons daqui, vai ter um fluxo de elétrons nesse sentido. E como que esse eletrodo vai conseguir esses elétrons? Por meio das reações de oxidação. Então, o metal tem que sair dessa forma reduzida, oxidar para liberar os elétrons e, consequentemente, vai liberar ânions também, né? Só que agora tem um problema. A velocidade, o fluxo de elétrons é muito rápido. Porque, como a gente está falando de metais, né, eles conduzem bem a eletricidade, então os elétrons saem daqui e já chegam aqui. Só que as reações químicas não acompanham essa alta velocidade dos elétrons. Então, se a gente está falando de um eletrodo idealmente não polarizável, a gente está falando de reações que acontecem instantaneamente e vão suprindo esses elétrons aqui conforme a fonte de tensão demanda. Só que um eletrodo real não é assim que funciona, né? Então, esses problemas cinéticos de lentidão vão impedir que esses elétrons sejam enviados imediatamente e isso vai carregar positivamente esse eletrodo, porque vai ter uma carência de elétrons aqui. Então, esse vai ter um acúmulo de cargas positivas, né, associada a essa fonte de tensão aqui atuando nesse eletrodo. Então, esse eletrodo vai ficar carregado positivamente, e se ele vai ficar carregado positivamente, o potencial dele vai ficar mais positivo em relação ao que ele era no equilíbrio. Então, é um aumento do potencial do eletrodo. E esse é o que a gente chama de polarização do eletrodo. E como que a gente mede essa polarização, né? A gente só fala, o potencial aumentou? Não, tem um nome, né? A sobretensão do eletrodo é a diferença de potencial aí, o quanto o potencial do eletrodo aumentou. E existem dois tipos de polarização, a polarização anódica e a catódica. Esse caso aqui é uma polarização anódica. O eletrodo é dito polarizado anodicamente e vai ter uma reação, uma velocidade líquida da reação anódica. Por quê? A gente tem que lembrar daquela situação do campo elétrico, né? Então, esse aqui era o campo elétrico inicial, né?
cátions estão aqui na solução, então positivo aqui, negativo aqui, o campo está daqui para lá. Então, na situação inicial, os cátions estão sendo favorecidos aqui por esse campo. Só que conforme vai tendo acúmulo de cargas positivas aqui, o campo vai diminuindo de intensidade. Então, esse movimento de cátions daqui para cá vai sendo prejudicado. Então, vai acontecer isso aqui, né? A corrente catódica vai ficando menor, 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 e a anódica, por consequência, vai aumentando, porque esse processo de transferência de oxidação, né? O elétron e o ânion sair daqui para cá vai sendo menos dificultado, né? Porque antes o cátion tinha que ir contrário ao campo, só que o campo está reduzindo, então esse processo está sendo beneficiado. Por isso, a gente diz que a corrente anódica é maior do que a catódica. E a corrente agora vai ser maior do que zero, né? Porque se a corrente anódica é maior do que a catódica, a corrente líquida é diferente de zero. E, bom, vale um raciocínio completamente análogo, só que oposto, para caso a gente ligue o eletrodo no polo negativo, né? Então, é só substituir aqui alguns desses termos grifados pelo oposto, né? Então, polo positivo vira polo negativo, reações de oxidação, reações de redução, carrega positivamente, carrega negativamente, mais positivo, mais negativo, polarização, fica polarização, né? Só que polarização catódica em vez de anódica. Então, basicamente, esse é o conceito de polarização, né? É um fator cinético associado às reações de oxirredução. E aqui está uma definição um pouco mais formal, né, daquilo que eu tinha dito anteriormente sobre a sobretensão. O que ela mede? É o desvio do potencial de equilíbrio. Então, esse potencial aqui, após a polarização, menos o potencial de equilíbrio, vai ser a sobretensão. E, no caso, então, a sobretensão anódica é o que a gente está falando nesse caso aqui, né? O eletrodo vai estar mais positivo. Então, se está mais positivo, o E é maior do que o Ezinho, isso aqui vai ser maior do que zero. E nesse caso aqui, a corrente anódica, lembra, a gente tinha falado, ela já era positiva por convenção, e essa relação aqui, se tomar o módulo da corrente catódica, ela vai ser maior que zero, essa subtração aqui. E, de um modo análogo, né, a sobretensão catódica ainda é definida como potencial do eletrodo menos o potencial do equilíbrio, só que agora vai ser menor do que zero, né, porque o eletrodo vai ficar carregado negativamente, é menor do que zero. E aqui tem um esquema da curva de polarização. Então, a polarização anódica, né, com o aumento da corrente, a polarização anódica vai aumentando e a polarização catódica, ela vai ela vai aumentando em módulo, né, só que o potencial vai ser menor, cada vez menor, em relação ao potencial de equilíbrio. Então, tem que lembrar bem dessa questão da polarização, da sobretensão catódica, né, que ela é menor do que zero, só que o módulo dela vai aumentando conforme a corrente aumenta. E outro detalhe também, né, não necessariamente as sobretensões são iguais, elas podem ser diferentes. Se a gente está falando numa pilha, né, conforme vai ser citado mais para frente. O tipo de polarização que a gente vai trabalhar, o único que importa nesse curso é a polarização por ativação. Então, o que é isso? É a polarização causada pela barreira de ativação entre produtos e reagentes associada às transferências de carga. Então, seria basicamente o fator cinético que eu tinha citado. E essa barreira de ativação vai
ser responsável pelo fenômeno da polarização por ativação. E o que tem de especial essa polarização por ativação? A sobretensão obedece a essa relação aqui, que é chamada de equação de Tafel. E o que é essa equação de Tafel? Ela relaciona a sobretensão de ativação, ou seja, por que ativação, né? Porque é a polarização por ativação. Então, seria a sobretensão de polarização por ativação anódica. Esse B é uma constante, chamado de coeficiente de Tafel, ou inclinação da reta anódica, e ele é maior do que zero, e o IA seria a densidade de corrente anódica líquida na interface. Quando tem o fenômeno de polarização, lembra que eu falei, na polarização anódica tinha uma densidade de corrente anódica líquida. Então, esse valor é o que você usa aqui para calcular. E o I0 é a densidade de corrente de troca no equilíbrio. E, de modo análogo, para a sobretensão catódica, vai depender desse coeficiente de Tafel catódico. Eles não necessariamente são iguais, né? Por isso que tem essa ressalva aqui, porque não necessariamente BC e BA são iguais. E tem que lembrar também que a corrente catódica, ela é negativa, então não dá para tirar log de um número negativo, por isso só colocar um módulo e aí dá certo. E, bom, Tá, se a gente desculpa, parar para esse analisar... coeficiente de Tafel, ele é diferente para todo eletrodo? Cada eletrodo tem o seu? E cada eletrodo tem o seu anódico e o seu catódico? Isso, Entendi, obrigado. e nada. Então, se a gente for analisar essa equação, né, a sobretensão é um coeficiente angular vezes log de alguma coisa. Então, isso aqui seria uma equação de uma reta, né, uma reta linearizada, que a gente chama. Então, se plotar um gráfico aqui de sobretensão não, né, de potencial por log do I, o I, no caso, seria esse I de cima, né, a corrente de troca líquida. Então, aqui na situação de equilíbrio, I0, isso aqui vai ser I0, se o IA for igual a I0, né? Então, I0 sobre I0 vai dar 1. Log de 1 vai dar 0, sobre tensão 0. Então, a gente está falando da situação de equilíbrio. Potencial vai ser igual a potencial de equilíbrio. Só que agora, conforme vai aumentando o IA, esse valor de log aqui vai ficando maior, a sobretensão vai crescendo, e essa aqui é uma equação de uma reta linearizada, como eu falei, então aqui é a equação da reta. O coeficiente B seria a inclinação da reta aqui, e o coeficiente linear, não precisa saber disso, né, mas se você abrir esse log, né, seria BA vezes log de IA menos PA vezes log de I0. Então, o termo menos BA log de I0 seria o coeficiente linear dessa reta. E, bom, o mesmo processo pode ser feito para a corrente catódica, só lembrando, né, se a gente for colocar os dois no mesmo gráfico, tem que ser um módulo de I. Antes de ir para o exercício, alguém tem alguma dúvida, um comentário? Eu não entendi muito bem o que é a sobretensão. Tá, vou voltar lá e tentar explicar de novo. Você entendeu essa parte aqui, que o eletrodo ele vai ficando mais positivo, no caso de ligar a fonte no polo positivo? Sim, sim. Sim, entendi. Então, o eletrodo vai ficando mais positivo, quer dizer que está tendo um acúmulo de cargas aqui, acúmulo de cargas positivas, e o potencial dele aqui está aumentando. Então, o potencial do eletrodo aqui, ele está ficando cada vez maior do que ele era no equilíbrio, certo?
Sim, certo. Então, essa sobretensão é basicamente uma quantificação do quanto esse eletrodo está se distanciando do potencial de equilíbrio. Basicamente isso. Ah, entendi. Entendi. Obrigado. Moço, Né? E rapidinho. aí seria dado por essa relação. Oi, pode Consegue falar. voltar um slide rapidinho? Isso. É, no. Qual que é o nome desse negócio? Esqueci o nome. Que você falou. É para ficar carregado positivamente. Vai acontecer isso por uma dificuldade. Você falou, essa dificuldade é o que mesmo? Não entendi a lentidão. É cinética? Como assim? Não entendi. Ah, essa parte que você falou que, tipo, por exemplo, vai acontecer esse acúmulo se não passar, se os elétrons ficarem acumulados aí, certo? Uma parada assim. Uhum, Certo? isso. Isso vai acontecer por quê mesmo? Por fatores cinéticos, né? A reação de oxidação não acompanha a velocidade de movimentação dos elétrons no condutor. Certo? Mas isso, tipo, com que frequência, tipo, isso vai ser, tipo, vai causar aquela sobretensão? Por exemplo, tem o normal, né? Que é aquele, o Ezinho com o 0 e 5, que é o agente normal, que é o bonitinho. Uhum. Em equilíbrio, isso o nome. E tem esse que é o fora de equilíbrio. Isso daí acontece muito, tipo, ou é uma coisa anormal, Tá. digamos assim, sabe? Não, o exercício o exemplo que vai ter agora mostra justamente isso. Se você pegar aqui, a sobretensão depende desse I0 aqui. Uhum. Então, cada metal vai ter essa densidade de corrente de troca no equilíbrio, né? Cada eletrodo. Então, dependendo do valor dessa densidade de corrente de troca, essa sobretensão vai ser maior ou menor em condições normais, assim, de cotidiano ou de uso diário. Tá, pode parar. Desculpa, o coeficiente de Tafel, ele muda pro eletrodo, mas ele muda só pelo material ou para a área também, tipo, eletrodos de áreas diferentes? Ah, não, é por material só. Certo, obrigado. A área vai influenciar aqui só na corrente ou corrente de troca. Entendi. Tem algum comentário mais? Pode, se não vou seguir aqui. Esse exercício é da lista 2, é o exercício de número 8, e ele serve só para deixar um pouco mais claro o que essa densidade de corrente de troca aqui, I0, influencia. Então, aqui tem uma introdução, né? A velocidade de reação no equilíbrio corresponde a I0, que demonstra a importância da cinética sobre a velocidade das reações eletroquímicas. E aqui, agora ele vai apresentar três metais, o paládio, o chumbo e o ferro, que possuem valores de I0 diferentes. E ele está falando que de uma reação de hidrogênio sobre alguns metais, né? Então, vai ter a reação de redução sobre os metais. E ele quer saber, basicamente, no item A, qual é a densidade de corrente gerada por cada um deles. No item B, por quanto tempo deveríamos aplicar uma sobretensão para obter um volume de H2 de 100 ml. E no item C, quer que você faça uma conclusão do que a densidade de corrente de troca importa. Então, aqui os dados, né? A área superficial de cada eletrodo, 5 centímetros quadrados. O BC, que seria esse coeficiente de Tafel aqui, isso aqui é o catódico, né, que a gente está falando aqui, está falando para considerar igual para todos.
Bom, agora eu não tenho mais certeza se é para cada eletrodo ou não, mas de qualquer modo, ou o enunciado vai pedir para você calcular, ou vai ser dado assim, como foi dado aqui, é igual para todos. E o que que é esse década logarítmica? Só está dizendo que é uma equação de reta linearizada por um log. Então, esse 0,12 por década logarítmica. Aqui, você está falando de uma razão. Isola o BC aqui, né? Então, ficaria sobretensão sobre esse log. Então, sobretensão, a unidade é volt, por década logarítmica, porque é log na base 10. Então, esse é o significado desse coeficiente aqui. A reação de redução que acontece sobre cada eletrodo é dada aqui, e ele dá aqui o valor de I0 para cada um dos eletrodos. Bom, aí aqui tem o gabarito, eu não sei se vocês querem tentar fazer depois, mas deem uma pensada aí. Eu só queria discutir o resultado disso. Perdão, aqui tá I0, né, mas não é I0. O I0 já está dado aqui em cima. O que ele quer é o IC, né, no caso, que pode ser dado em módulo, não tem problema. Então, para o paládio, se vocês notarem aqui, 10 a menos 3 ampere por centímetro quadrado. Aqui, o ferro, 10 a menos 7, chumbo, 10 a menos 12. E ele queria saber por quanto tempo devemos aplicar essa sobretensão para obter um volume de 100 ml. Então, tá, ele dá as mesmas condições aqui para você obter 100 ml de H2, ou seja, quer saber quão rapidamente vai acontecer essa reação aqui sobre o eletrodo. Certo. Então, se você fizer as contas, né, para o paládio, que tem um valor de zero razoavelmente alto, vai dar 10,8 segundos, você já consegue isso aqui. Para o chumbo, que tem 10 a menos 12, você vai precisar de 3 vezes 10 a sexta horas para conseguir. E o ferro, que tem um valor intermediário, você vai precisar de 30 horas. Então, qual a conclusão disso? Que o I0, a densidade de corrente de troca do equilíbrio, a densidade de corrente de troca, né, que é definida no equilíbrio, ela vai mandar na cinética dos processos eletroquímicos daquele eletrodo. E aqui, né, dá para ver bem isso. Então, tinham perguntado aí sobre a questão da sobretensão, quanto ela vai acontecer, vai depender justamente desse zero, né? Quanto menor for o valor de zero, maior vai ser esse valor, essa divisão aqui, e maior vai ser a sobretensão. Alguma dúvida nesse exercício? Alguém que não entendeu alguma coisa, quer que eu explique de novo? Então, acho que dá para seguir aqui. Agora, entrando na parte de pilhas. Bom, uma pilha é basicamente uma junção de tudo que a gente falou até agora, né? É a associação de dois eletrodos. No ânodo ocorre a oxidação, que é o polo negativo, e cátodo, a redução, o polo positivo. Daqui a pouco vai ter a cuba eletrolítica também, e aí vai ter a questão de sinal. Então, tem uma regra que me ajudava a lembrar, que é a regra do pão. O que que é a regra do pão? É a pilha, o ânodo oxida. Então, pilha, ânodo oxida, e o tio seria o negativo da pilha. Então, ânodo, negativo. E aí, você sabe que na cuba eletrolítica o sinal é contrário ao da pilha, só que a questão de oxidação e redução é a mesma. Então, assim dá para você gravar o sinal de cada um. Então, tá, a gente está falando que tem associação de dois eletrodos, né? Um ânodo em que vai ter oxidação e um cátodo redução. Só que, como que a gente vai determinar qual eletrodo é o cátodo e qual o ânodo? Vai ter que calcular o potencial de equilíbrio.
Nota que uma confusão que costuma acontecer é confundir potencial de equilíbrio com potencial de equilíbrio nas condições padrão. Você tem que calcular o potencial de equilíbrio nas condições em que o eletrodo está submetido, né? E não necessariamente na condição padrão. De novo, daqui a pouco vai ter um exemplo, mas faz toda a diferença colocar o potencial nas condições ambiente em que a gente está falando, né? E não na condição padrão. Senão seria sempre a mesma ordem de reatividade, né? E, enfim, então tem que calcular o potencial de equilíbrio pela equação de Nernst, e o eletrodo com o maior valor será cátodo. Como assim? O cátodo ocorre a reação de redução. Então, lembra lá da questão dos metais nobres? Quem tem maior potencial de redução é que tem tendência a ser reduzido. Então, é o mesmo raciocínio aqui. O cátodo, ele vai ter vai ser aquele com a maior tendência a ser reduzido. Por isso aqui, né? Então, tem que calcular o potencial de equilíbrio e determinar quem vai ser o cátodo. E agora, outro ponto, né? Qual a reação que vai acontecer no cátodo e no ânodo? Então, vai ter que calcular de novo o potencial de equilíbrio, só que agora não só. Isso aqui a gente estava falando só dos materiais dos eletrodos. Perdão, para determinar quem é o ânodo tem que ser dos eletrodos só. Porque você tem que ter uma espécie reduzida para poder oxidar. Então, tem que ser uma espécie sólida, né? A não ser que na pilha tenha mais de duas espécies sólidas, só tem duas opções, né? Que por exemplo, tem uma barra de cobre e uma barra de zinco. Para você determinar quem vai oxidar, tem que ser um dos dois, né? Algum dos dois tem que sair da forma sólida para ir para o íon. Só que agora, quando a gente está falando de qual reação vai acontecer no cátodo e no ânodo, podem ser mais espécies. Então, se está imerso em água, já tem mais de duas opções aí de espécies químicas que podem sofrer reações no cátodo e no ânodo. E aí, então, qual que vai ser o procedimento? Tem que calcular o potencial de equilíbrio de todas as espécies, e aí, quem vai sofrer redução é a espécie com maior potencial e oxidação, aquela com menor potencial de redução. E, como eu disse, né, quem são os candidatos à redução? A água, se a gente está falando de um eletrodo imerso em água, os íons do ânodo e do cátodo, que nem eu falei, do cobre e zinco, então os íons do cobre e os íons do zinco são candidatos a reduzir. E, por fim, o H+, que está na água, né? Sempre que a gente está falando de água, está falando de H+ e OH- devido ao equilíbrio da água, né? Da reação de equilíbrio da água. E candidatos à oxidação, o material do ânodo ou o OH-. Por que que não pode ser o material do cátodo? Porque se ele está na forma reduzida, ele não pode oxidar, né? Quem tem que oxidar é o ânodo. Então, não pode ter dois ânodos numa pilha. Por isso que só o material do ânodo ou OH- é que podem ser candidatos aí à oxidação. Mais para frente vai ter um exemplo com várias espécies químicas que vai ter que calcular o potencial de cada um e aí vai ordenar aí a ordem que vai acontecer. Até aqui tudo certo, pode seguir com mais uns conceitos. Uma dúvida que eu fiquei é, tipo, os eletrodos sempre vão ser os sólidos? Sim. Os eletrodos, sim. Agora, as espécies que vão oxidar e reduzir, elas podem ser
podem ser as espécies do ambiente que está falando, do sistema, né? O Mus, rapidinho. Os sinais aí, eles estão ao contrário, anodo e cátodo estão ao contrário daquele outro, né? Do começo da aula. Como assim? Que lá no começo tu falou que a oxidação era positiva e que a redução era negativa, e agora é o contrário. Ah, tá, você está falando do sinal da corrente. Isso, tá, é isso que eu tô fazendo confusão, pode ter. Pode continuar. Isso, o sinal da corrente catódica é negativa, né? É menor que zero. É realmente invertido em relação à pilha, né? Pode crer, pode crer. Bom, então dá para seguir aqui com mais um conceito. Agora é a definição de força eletromotriz, que é abreviado para FEM. O que significa? Quimicamente, ela é definida como a maior diferença de potencial que se pode obter em uma pilha sem que ela seja atravessada por corrente líquida. Ou seja, o que é esse sem que ela seja atravessada por corrente líquida? Os eletrodos têm que estar em equilíbrio e ele fala é a maior diferença de potencial. Lembrando agora da questão da polarização. Se tem uma sobretensão no cátodo, a sobretensão era negativa, então ia diminuir esse valor. E a sobretensão no ânodo tem aqui, né, positiva, então vai subir esse valor aqui, ou seja, esse número que está somando vai ficar menor e esse número que está subtraindo vai ficar maior, ou seja, a diferença de potencial aqui vai ficar cada vez menor. Então, por que a força eletromotriz tem que ser a maior e ela é definida quando que ela é maior, né? Vai ser justamente na questão de equilíbrio, quando os eletrodos não estão polarizados ainda. Então, tem que ser no equilíbrio, porque não pode ter corrente líquida nula, não pode ter corrente líquida, ou seja, corrente líquida nula, e como a DDP tem que ser a maior possível, então a sobretensão catódica e anódica tem que ser zero. Quando isso acontece, quando está na situação de equilíbrio. Então, tá. Aqui tem uma representação do potencial de um cátodo e de um anodo em função da corrente, né? Então, a corrente vai aumentando e note que a distância entre essas curvas aqui vai diminuindo. Por quê? Porque tem a polarização do cátodo, que vai diminuindo aqui, e a polarização do ânodo, que vai aumentando aqui. Então, a distância entre essas duas vai diminuindo cada vez mais. E o que seria isso, né? Isso aqui é a DDP da pilha, né? A distância entre essas duas curvas. E a força eletromotriz é basicamente a DDP máxima que você pode ter. Aqui tem só umas continhas, mas basicamente a gente pode dizer que a DDP de uma pilha vai ser a força eletromotriz menos a sobretensão anódica, que seria, se traçasse uma reta aqui, seria a distância entre essa reta que passa aqui pelo potencial de equilíbrio e a horizontal, e essa curva, e mais a sobretensão catódica. Então, pega o potencial de equilíbrio, uma reta horizontal, distância sobre tensão catódica, lembra que ela é menor que zero, portanto, o efeito da polarização tende a diminuir a DDP das pilhas. Então, mais para frente eu vou retomar também a polarização na cuba eletrolítica, mas ela é sempre um fenômeno indesejado. Na pilha, o que ela vai causar? Ela vai causar uma redução da DDP efetiva que a sua pilha vai ter. Então, no começo você tinha uma força eletromotriz aqui que era grande. Aí a sobretensão anódica e catódica vai fazer com que ela seja cada vez menor. Encerrada a parte de pilha,
Alguém tem alguma dúvida? Bom, seguindo então, só ressaltando, né, como que é calculado a diferença de potencial de uma pilha, né? É o potencial do cátodo menos do ânodo, né? Então, é sempre o potencial de redução, só que vai ser o do cátodo menos o do ânodo. Falei isso porque eu vi aqui agora que definido a pilha também, né, e da cuba eletrolítica é ao contrário, é o do ânodo menos do cátodo. Mas, enfim, o que é uma cuba eletrolítica? Ao contrário da pilha, que você transforma a energia química em elétrica, aqui você vai consumir energia elétrica para transformar em energia química e produzir substâncias. Então, de um modo geral, os eletrodos são inertes, eles podem ser inertes ou não, e vão ter reações sobre esses eletrodos. Aqui tem a convenção, né, do ânodo, oxidação, só que aqui é o polo positivo, e o cátodo continua sendo redução, só que agora o polo é negativo. E como que vai determinar quais espécies sofrem redução e oxidação? É exatamente o mesmo processo das pilhas. Você vai calcular o potencial de equilíbrio de todas as espécies do sistema e vou mostrar no exemplo lá, só que o maior potencial de redução vai ser quem tem maior potencial a reduzir e assim por diante. Analogamente às pilhas, a gente define aqui a força contra-eletromotriz. O que significa essa força contra-eletromotriz? Ela é a mínima DDP que você deve aplicar para vencer a pilha que é formada pelos produtos da reação. Como assim? Quando você coloca as espécies num sistema, elas vão tender a formar pilhas espontaneamente, né? Vai ter reação de redução, reação de oxidação, vão formar os pares galvânicos que constituem as pilhas. Só que aqui você não quer formar pilha, você quer fazer o processo contrário, né? Você quer formar substâncias químicas a partir da energia elétrica. Então, você tem que aplicar uma diferença de potencial para vencer essa pilha que é formada espontaneamente e conseguir produzir espécies químicas. Então, como que a força eletromotriz é calculada? Esse seria o potencial de redução do ânodo menos do cátodo. Aqui tem esse O2 ou H-, porque a imagem que eu peguei era de um exemplo aplicado, né, que estava falando de um eletrodo, de um par de pilha do H+ e O2. Mas note também que eu falei de DP mínima. Por quê? Exatamente a mesma coisa das pilhas. Só que aqui a polarização ela vai ser oposta, né? Então, o ânodo ele vai ter um potencial maior do que o do cátodo. E lembra, né? A sobretensão anódica é maior do que zero. Então, vai começar a aumentar aqui. E o do cátodo, a sobretensão catódica é menor que zero, vai começar a diminuir. Então, a diferença de potencial aqui entre essas curvas vai aumentando cada vez mais. E a força contra-eletromotriz é a DDP mínima. Então, o que isso significa, né? A diferença de potencial aplicada é o potencial anódico menos o catódico. Só que vai ter a sobretensão, polarização, toda aquela história toda. E agora, o potencial aplicado depois do fenômeno da polarização vai ter que somar a polarização anótica e subtrair a catódica. Então, esses dois termos aqui são positivos, né? O menos sobre a tensão negativa vai ficar positivo, e a DDP que você vai ter que aplicar é cada vez maior. Então, pensando assim na prática, né? O que isso significa? Se você tem que aplicar uma DDP cada vez maior para poder obter as substâncias, isso é uma consequência ruim,
porque você tem que gastar mais energia elétrica para poder produzir aquelas substâncias químicas. Então, novamente, a polarização aqui é um fenômeno indesejável. Então, retomando, nas pilhas, por que que a polarização é indesejável? Porque ela diminui a DDP efetiva que a pilha fornece. E aqui, na cuba eletrolítica, é basicamente porque você tem que fornecer uma DDP maior para conseguir continuar obtendo as substâncias químicas. Alguma dúvida antes de seguir para os exemplos finais? Bom, acho que dá para começar então. No exemplo 3. Então, aqui ficou confuso, né? Esse é um trecho da apostila, se vocês quiserem dar a ver lá. Mas o item 6.12 basicamente estava falando de uma pilha de cobre e ferro. E agora ele quer saber qual é a DDP da pilha após após a polarização. E aqui ele dá a sobretensão de cada reação de oxirredução que vai acontecer. Então, aqui sobretensões catódicas, ou seja, das reações de oxidação. Então, tem cobre sobre o eletrodo de cobre, a reação do oxigênio sobre o eletrodo de cobre, hidrogênio sobre cobre, e a anódica, lembra que eu falei, né, da oxidação, ou seja, no ânodo, o ferro sobre o ferro só é a única possibilidade. Então, vamos calcular os novos potenciais aqui de cada uma dessas espécies aqui. Lembrando que o potencial de equilíbrio mais a sobretensão é definido, né? Esse Ezinho, lembra que a sobretensão é o potencial menos o potencial de equilíbrio. E só jogar para o outro lado, só que a sobretensão anódica é maior que zero, catódica é menor do que zero. Então, você escreve isso para todas essas espécies químicas aqui. Então, começando pelo O2, soma, esse aqui é o seu novo potencial. Se você notar, esse potencial aqui não é o das condições padrão. Nesse item 6.1.2 aqui, já tinha sido feita essa correção. Então, aquilo que eu tinha falado de calculadora, fazer muita conta e tal, então você teve que aplicar a equação de Nernst aqui, ó, 4 vezes, corrigir cada um desses potenciais, para depois ainda fazer mais conta. Então, polarização catódica tem que subtrair aqui, porque o valor está positivo, esse aqui soma, então os seus novos potenciais são esses aqui. Então, você quer descobrir qual é a DDP da pilha formada. Então, tá. Potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução é o cobre. Aqui, 0,34. Então, o cobre que vai reduzir. Agora, oxidação. Você vai olhar todos aqui. Tá, aqui. H+, vai oxidar. Só que não pode. Porque o H+, ele é dado aqui, ó, sobre a tensão catódica. Ele só pode reduzir. Só que veja como a polarização afetou tanto o potencial dele em relação ao equilíbrio, que ele ficou menor do que o potencial da espécie que de fato vai oxidar. Então tem que ficar atento a isso, né? A espécie que realmente pode oxidar ou reduzir. E então, no caso, né, a gente já sabia desde o começo, tinha que ser o ferro aqui para oxidar. Mas, né, só ficar atento a esses detalhes aqui. Não é, então, o valor que vai ter o menor potencial de redução absoluto que vai ser a espécie que vai oxidar. Você tem que olhar se ela pode oxidar. O H+ não pode oxidar porque ele não tem mais elétron para perder. Então,
a gente conseguiu concluir, né? Cobre e ferro. Agora é só fazer a DDP aqui. Potencial do cobre 0,34, menos o potencial de redução da espécie que oxida, aqui o ferro, fazendo as contas, 0,71. E nesse item 6.1.2, sem a polarização, a DDP da pilha, que era que não havia polarização, né? A diferença de potencial é 0,771 volts, menor do que... não, perdão. A situação de agora é 0,71 volts menor do que quando era aqui sem polarização. Então, olha a grande diferença aí de DDP da pilha após a polarização. Alguma dúvida nesse exemplo? Acho que dá para seguir então para o último. É uma célula eletrolítica. Novamente é um exemplo da apostila, né? Mas agora os eletrodos são de cobre. Eu tinha falado de eletrodos inertes e tal, só que eles podem ser não inertes, né? E participar das reações, se for o caso. Então, são eletrodos de cobre puro, tem íons de zinco, concentração 1 molar adicionada à solução e pH 7. E ele quer saber quais seriam as reações que acontecem no cátodo e no ânodo da célula da solução eletrolítica. E quer saber qual a força contra ele a reação, tem que identificar quais são as espécies possíveis, né? Então, tá falando de água, falou de água, solução aqui de íons, então, OH-, H+, automaticamente, e Z, os íons de zinco, ele falou que estava adicionado, e você colocou uma barra de cobre puro. Então, tá. Quais espécies que podem sofrer oxidação? O cobre, porque ele pode perder os elétrons dele e formar o íon, o cátion, né, no caso, ou o OH-. Então, aqui tem um detalhe importante. Eu tinha falado aquela questão de inverter o sinal lá, mas aqui você escreveu a reação no sentido de oxidação para conseguir identificar melhor, né, quem consegue oxidar ou não. Só que o potencial é o de redução. Então, é o potencial de redução desse íon e o potencial de redução aqui do oxigênio. Você não não trocou o sinal, deixa o potencial de redução aqui. E quem pode receber elétrons? O H+, e o zinco, o íon de zinco. E esses são os potenciais de redução aqui. Agora, novamente, esses aqui são os potenciais na condição padrão. Só que tem pH igual a 7, 1 molar, a temperatura é 25 graus Celsius, só que a atividade das substâncias não é igual a 1. Então, novamente, aqui, o cobre sólido só tinha uma barra de cobre, né? Então a atividade desse íon na água é 10 a -6, a atividade do sólido 1. Aqui é a temperatura ambiente, não está dado aqui, mas 25 graus Celsius, né? A constante, beleza, você calcula esse valor. Você faz isso para todas as espécies do sistema. E aí agora é que é importante fazer a ordem das espécies, né? Você ordena por potencial de redução para identificar quais são os possíveis pares de pilha aqui que são formados. Então, potencial de oxidação aqui é maior
do cobre e do potencial de redução, né, das espécies que oxidam são os maiores, 0,85, 0,63, e das espécies que sofrem redução aqui são os menores. Então, retomando aqui essa equação da DDP, ou da força contra eletromotriz, né, porque aqui não tem polarização. Então, é o do ânodo menos o do cátodo. Do ânodo é o de oxidação, o cátodo de redução. Então, oxidação, redução. Então, é esse menos os daqui de baixo. Então, o do O2, ele pode formar um par com o H+, ou o zinco. Então, você calcula aqui qual seria a força contra eletromotriz aplicada, calcula aqui, e faz o mesmo para outra espécie, né? E, tá, quais espécies vão ser formadas primeiro, né? Você vai primeiro obter o zinco sólido ou o hidrogênio. Então, os pares que tiverem a menor força contra a eletromotriz são os que vão ser formados primeiro. Então, você vai aumentando lá a fonte de tensão, aqueles pares formados que formam uma pilha com menor DDP são os formados primeiro. Então, você tem que adicionar, você tem que fazer todos os pares, e a menor DDP é formada, então, pelo cobre e pelo H+, aqui, né, 0,57. E, então, as primeiras observações que você vai ver na cuba eletrolítica são a oxidação do cobre. Então, a barra de cobre vai começar a reduzir, porque o cobre vai sair do sólido para poder passar íon para a solução, e vai ser produzido hidrogênio. Só que aí você pode ir aumentando o potencial e fazer com que as outras ocorram, né? Só que aqui a gente tem um detalhe importante, né? Aqui a reação de oxidação, a que ocorre primeiro, é a que tem menor potencial de redução, e a reação de redução que ocorre primeiro é a que tem maior potencial de redução. Então, por isso que aquela questão de potencial de redução, oxidação, a análise é igual das pilhas, né? A pilha, maior potencial de redução, é o mesmo que acontece aqui, né? Maior potencial de redução, e o de oxidação, quem oxida primeiro é quem tem o menor potencial, que é o mesmo caso aqui. E, detalhe importante, né, a gente usou sempre o potencial de redução, mesmo para a espécie que sofre oxidação. Então, só algumas observações, né? Se você está falando de uma eletrólise, o eletrodo que está no polo negativo da fonte, que, se vocês lembrarem lá dos sinais, é o cátodo, ele não vai participar diretamente da reação de oxirredução. E não importa o material, mesmo, sei lá, se for cobre, zinco, que ele possa participar possivelmente da reação, se ele estiver no polo negativo, não vai ser, não pode ser nem considerado. E é um raciocínio análogo ao cátodo da pilha, né? O cátodo da pilha, ele não pode participar diretamente da reação de oxirredução. E agora, aquilo que eu falei, né? Se você ampliar a DDP entre os polos das fontes, as outras espécies vão poder oxidar ou reduzir, só que as reações de maior intensidade vão sempre seguir a ordem, né? Então, quem tem menor potencial de redução e maior potencial de redução, né? Para a reação de oxidação e redução, respectivamente. Alguém ficou com alguma dúvida? Se não, tem mais 3 exercícios aqui. Esses exercícios são de provas anteriores.
eu não consegui preparar uma resolução, resolver direitinho, por isso eles estão aqui como exercício para vocês tentarem depois. Se for o caso, eu passo o gabarito depois para vocês, uma resolução, ou só o gabarito, não sei, o que vocês preferirem. Mas esse aqui é para calcular coisas que relacionadas à polarização. Aqui são afirmações qualitativas, né, sobre o que acontece quando você está falando de um eletrodo, onde vai cátion, ânion, sinal negativo e tal. E, 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 e aqui é a mesma coisa, são afirmações qualitativas, mais a teoria sobre polarização. Então, vocês podem tentar fazer, se achar que precisa de ajuda, só entrar em contato com o Lucas, o Cano, que eu tento providenciar a resolução desses exercícios. E, bom, aqui as referências que eu usei, né, a apostila de eletroquímica e a segunda lista de exercícios. E boa sorte a todos aí. Não sei quando vai ser essa segunda prova, acho que nem vocês sabem, né, mas uma hora ela vai chegar e boa sorte a todos. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode tirar aí. Eu vou ficar mais um tempinho aqui ainda. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. mano. Obrigadão. É nóis, meu peixe.